Gabriel Pugliani aqui, Rafael Bianchi do meu lado. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, antes de darmos todas as explicações sobre a missão, o que vai ser agora, o que está acontecendo, nós colocamos no ar, no site vaquinha.com.br, o link para vocês poderem contribuir para que a viagem aconteça. O Rafael vai falar daqui a pouco sobre a entrevista. E nós escolhemos a vaquinha.com.br, vaquinha com K, por quê? Porque lá você consegue fazer o sua doação por boleto bancário, transferência com cartão, depósito em conta, tem uma série de funções. E é mais fácil do que o Catarse. E se nós não chegarmos ao valor estipulado, não corre o risco de nós perdermos o dinheiro. A gente pode resgatar aquilo que foi doado, que não acontece no Catarse. Então a gente achou que é uma melhor opção para conseguir essa doação. E outra coisa, o link vai estar aqui, eu não lembro, não me recordo do link certinho, mas vai estar aqui escrito. Se vocês não conseguirem clicar aqui, vai estar também na descrição do vídeo. E tem uma doação mínima de R$5, que não é imposta por nós, é pelo site. A doação mínima é de R$5. E no final disso tudo, eles dão essa liberdade, mas eles pegam uma porcentagem do dinheiro. Assim, quando nós formos resgatar o dinheiro, eles vão pegar uma porcentagem e passam o restante pra gente. O site vive dessa maneira, então eles facilitam a contribuição, a vocês doarem, e eles pegam uma porcentagem dessa doação. Então lá está um valor de R$7.000, que é a nossa meta, mas se chegar a 2, a 3 está ótimo. Nós não vamos receber inteiramente isso, porque uma porcentagem é do site, mas recebemos uma boa parte. E eu acho que 7.000 é o que banca as passagens pelo o preço que nós vimos aquele dia na internet, né? Fala pra mim do preço lá quando você viu, quanto estava em dólares. A gente viu mais ou menos, e a gente fez uma estimativa de preço em dezembro, sabendo que os preços para o próximo ano vão aumentar por causa da Copa. Então a gente fez uma estimativa de preço, mais ou menos, para a gente conseguir cobrir pelo menos os custos de passagem. Agora ele vai explicar como anda a situação da missão. Muito legal. É demais. O último vídeo o Gabriel colocou, você estava falando do seu visto. Como vocês já sabem, a gente tinha uma data marcada em outubro, mas era uma possibilidade, a gente tinha que se comunicar com o assessor do Chris para ver se realmente ia rolar na data em outubro. Não rolou, mas os caras são muito comprometidos e deram para a gente uma outra possibilidade de data em janeiro. Marcamos uma data para janeiro. Como é que seria a entrevista? Nós vamos abrir agora porque tiveram mudanças. Exatamente. Então, a gente não falou isso para vocês antes. A gente acha muito importante deixar vocês a par de tudo para vocês realmente verem que a gente está fazendo um trabalho sério e que existem coisas concretas. Então a gente marcou uma data em janeiro para um evento no qual o Chris participaria. É um evento político, porque ele vai participar como diretor do Fair Vote, que aconteceria em Washington. Se você quiser colocar aqui, Gabriel, tá bom. Os detalhes do evento, não tem problema agora. A gente não divulgaria o lugar até que a gente fosse, para não atrapalhar o projeto, mas agora não tem problema, porque não será mais lá. Então, a gente tem pela primeira vez, uma definição muito mais clara de local, né? Então, a gente negociou, primeiramente, uma visita à fazenda do Chris. Vocês verem como é que os caras são acessíveis, né? Aqui no Brasil, a gente teria dificuldade para falar com um ex-Big Brother. E o cara é absolutamente acessível, para nossa surpresa e para nossa grata surpresa, né? Nós nos apresentamos como repórteres independentes, ou seja, a gente não tem um vínculo com uma emissora de TV poderosa que poderia garantir para o cara uma projeção. Não. Mesmo assim, ele tem o respeito pelo nosso trabalho, simplesmente pelo fato de a gente estar interessado por aquilo que ele faz. Então, a primeira possibilidade seria ir para a fazenda do Chris. Para a gente foi uma coisa surreal. A gente realmente não esperava. A gente esperava que fosse difícil chegar até o Chris. Agora, visitar a fazenda, para a gente foi uma coisa absurda. Como ele realmente não sabia se estaria na fazenda na data, ele nos deu uma segunda possibilidade, que foi essa que foi já marcada para janeiro. Que era que vocês estavam aguardando. Vocês estavam esperando a nossa resposta. A gente não grava vídeo desde a última vez em que a gente tinha a possibilidade de falar com ele em outubro. Então, a segunda possibilidade foi participar de um evento no qual ele vai ser palestrante como diretor do Fair Vote, que acontece em Washington, ainda vai acontecer em Washington, Washington, D.C., não Washington, capital, onde
a fazenda do Chris. O evento na universidade. Se o Gabriel quiser colocar detalhes do evento, pode colocar, não tem problema. Agora, o evento ainda vai rolar para vocês realmente verem que a gente está sendo inteiramente honesto com vocês. Tudo isso que o Rafael está falando e tudo que foi documentado desde o primeiro e-mail, para vocês verem que isso é verdade, até para contribuição e compartilhar isso com as pessoas, eu criei uma página no Facebook, que chama facebook.com/canal Nirvana Brasil, com S, tudo junto. E lá eu vou postar coisas do meu dia a dia, coisas, curiosidades, os vídeos, e inclusive terá uma sessão especial para a missão. Então nós vamos colocar o print, as imagens, os e-mails trocados todos em uma pasta chamada Missão Novo Zealot, lá na página. Então corre lá, curte a página e entra direto lá, que sempre nós vamos postar todos esses documentos que nós estamos falando, nós vamos postar lá para vocês verem, terem certeza da veracidade da situação, do que está acontecendo. A gente sempre foi muito franco com vocês. Desde o começo a gente sabia que seria uma missão difícil e por isso a ideia de postar como isso acontece passo a passo. Para ser muito honesto, até foi um pouco mais fácil do que eu imaginava, pelo fato do Chris ser um cara extremamente acessível para a nossa alegria. Ele é um profissional, bom, que eu não preciso nem comentar, mas atrás do grande profissional tem uma pessoa acessível. E ele deve ser tão foda que as pessoas que trabalham com ele são assim, como esse cara que deu atenção pra gente, o assessor. Que aí tem até essa reviravolta do porquê, mas então era Washington, e por que vocês não foram para Washington? O Rafa vai falar, foi sensacional o que o assessor fez pra gente. Nós estamos no Brasil, o cara nunca viu a gente. Ele poderia simplesmente ignorar que a gente existia, que a gente existe, só que ele deu uma satisfação do que estava acontecendo em Washington, e o Rafa vai falar agora. O cara responde todos os nossos e-mails com muita prontidão, a gente manda e-mail para o cara. Em 15 minutos o Gabriel me acompanha, está aqui para não me deixa mentir. A gente fala com o cara em tempo real. Ele responde os e-mails, a gente manda, ele responde muito rápido. Sempre por e-mail, mas muito rápido. E por que não vai rolar em Washington, capital? E aí foi uma outra alegria, e a gente ficou sabendo disso em primeira mão e deu muita vontade. Não é uma má notícia, né? Não acontecer, né? Não, a gente não está indo para Washington por uma boa razão. Uma coisa que vocês vão curtir, a gente soube disso. Não está sendo divulgado ainda. E no dia que a gente... pages, provavelmente depois que esse vídeo sair, as pages vão começar a divulgar isso. Já está na internet, mas as pessoas não têm conhecimento disso. Pelo menos eu não tinha, porque foi assim, eles souberam disso. No dia seguinte, o cara teve a dignidade de nos dar um retorno. Eu vou dizer qual é. E quem acompanha a gente tem uma provinha aí de que isso é real, porque eu postei no dia um clipe da música, Gabriel? Cut Me Some Slack. Que é uma composição do Chris em parceria com Dave Grohl, Pat Smear e Paul McCartney. Sir Paul McCartney. It's Beatle! Eles foram indicados ao Grammy. Ao Grammy? E o Chris estará em Los Angeles. No Grammy. Foram indicados para o Grammy. A música, a canção, né? Desculpa, te cortei. Então, a boa razão pela qual a gente teve a entrevista desmarcada em janeiro é porque na mesma data, aí vocês podem conferir no site que está aqui, que o Gabriel vai colocar para vocês, do evento. Ou aqui. E com a data do Grammy, vocês vão ver que realmente é verdade. O cara me disse que ele não estará... o assessor nos informou que ele não estará no evento porque ele viaja para Los Angeles porque ele foi indicado ao Grammy. Não sei se é exatamente no dia. Provavelmente não. Eu acho que ele não deve ir para Los Angeles no mesmo dia que ele vai receber o prêmio. Deve ir um pouco antes, provavelmente, né? E se a gente tiver muita sorte, a gente vai fazer um churras ainda com Sir Paul, Dave Grohl, Pat Smear e Chris. Imagina se eles chamassem a gente para ir no Grammy, né? Mas enfim, aí é o seguinte. Mas aí ele não vai estar lá em Washington, o que vocês vão fazer? Gabriel, você tem que explicar, né? Tem que explicar agora, não tem? Se você quiser dizer. Bom, agora as pessoas sabem, agora vocês sabem da data em que nós faremos a entrevista, data em que ele não estará em Washington. Vocês vão ver nesse vídeo a música pela qual eles foram indicados. Então, ele é uma figura política muito importante, né? Além de ser um músico espetacular. E foi uma excelente notícia, uma surpresa muito legal para a gente, porque é o Chris voltando ao cenário da música com uma indicação ao Grammy. Um negócio muito legal.
Coisa que vários artistas que estão aí estão buscando e não conseguem, né? Mas então, e aí eu te pergunto, então eles desmarcaram a entrevista, né? Eu não sei. Mas eu te pergunto, eles desmarcaram a entrevista, certo? Não, eles não desmarcaram a entrevista. Ele simplesmente deixou ela a remarcar, sim, poderíamos assim dizer. Sim. Então a entrevista não foi cancelada, e é aquilo que eu falo, o cara se importou com 2 jornalistas que estão a milhas de lá e deu uma justificativa falando, olha, não vem pra cá, porque o cara foi indicado pro Grammy, ele não vai estar lá. Então, e vamos remarcar, né? Ele deixou isso claro? Sim, deixou claro que a gente remarca e aí a gente dá o próximo vídeo, a gente espera que seja o nosso embarque já. E assim, a gente não vai ficar cobrando o cara o tempo todo, porque o cara já foi muito gentil e paciente, atencioso de mandar esse e-mail. A gente se deu um prazo aí, a gente vai esperar passar Natal, Ano Novo, e ali pro fim de fevereiro, mais ou menos, quando já tiver rolando essa história do Grammy, a gente entra em contato de novo, caso ele não faça nenhum contato espontâneo. O que é possível, porque ele realmente é muito atencioso. Então, o que acontece? Isso é bom porque nós temos mais tempo para juntar dinheiro, entendeu? Com outras coisas, com doações, com vendas de sei lá o quê, mas a gente tem um tempo maior para conseguir o dinheiro e conseguir fazer isso numa tranquilidade. E aí agora começar a postar perguntas, possíveis perguntas que vocês podem mandar pra gente. Eu vou postar, fazer um post lá na page para vocês mandarem essas perguntas. Não precisa escrever aqui agora, porque eu vou me dedicar um post só para isso. A gente vai abrir, claro, para as perguntas, mas as pessoas que estão acompanhando a missão sabem que a gente tem um compromisso também de falar com ele sobre política. Então, como a gente tem um tempo maior para correr atrás de grana e planejar, a missão, não que ele esteja suspensa, mas a gente precisa desse tempo para que o Grammy aconteça e para que ele retorne remarcando a entrevista. Então eu não vou ficar postando agora muitas novidades da missão até a gente não ter realmente uma real mudança. Então a gente precisa esperar até o próximo ano para que ele remarque. Mas assim, vejam pelo lado bom, o Chris foi indicado ao Grammy, nós teremos um tempo maior para nos dedicar a isso, para juntar uma grana, para fazer algo bem melhor. Eu acho que talvez lá em Washington seria aquela coisa de talvez pegar ele em pé na entrevista. De repente, uma outra data, nós vamos conseguir colocar ele sentado para falar com a gente 1h30, 2 horas, imagina, de material inédito do Chris. A gente deu até a possibilidade de fazer entrevista, pra vocês terem uma ideia, de fazer entrevista por Skype para facilitar a vida deles. Mas partiu do Chris e do assessor do Chris esse convite da gente que a gente realmente faça a entrevista pessoalmente. Então, assim, porra, por que nós vamos fazer por Skype se os caras querem nos receber, entendeu? E, enfim, só do cara dar esse respaldo, seria a palavra, foi muito legal, sabe? Foi muito legal essa atenção que ele deu. E aí, voltando nisso que o Rafa falou, nós marcamos uma entrevista com um político acima de tudo, não simplesmente com o músico Chris. Então nós vamos falar do trabalho dele, nós vamos ter que perguntar do trabalho dele. E claro, pessoal, que assim, nós não temos contato direto com ele, mas assim, o Nirvana acabou há quantos anos? A gente não pode chegar simplesmente pro cara e ficar assim, ai, como o Kurt era. Não, cara, não dá pra fazer isso. A gente tem que ser profissional acima de tudo. Perguntar da carreira política dele. E é óbvio, nós vamos entrar no assunto Nirvana, mas perguntar coisas dele com o Nirvana. A gente não pode chamar o cara e todo o mérito que ele tem por ser o baixista da banda e ficar perguntando coisa do Kurt. Óbvio, 1 ou 2 perguntas, sim. Mas sabe, isso aconteceu há muito tempo. Imagina quantas perguntas ele respondeu sobre o Kurt, etc. Então assim, poxa, vamos colocar o cara ali, ele é o principal, ele é... É sair do óbvio. Sair do óbvio, né? O Kurt era um cara depressivo, né? Não convém, então assim, enfim, eu acho que... Porque tem toneladas e toneladas de material sobre esse assunto. Por exemplo, uma coisa que provavelmente vão falar, mas você tem que perguntar o que ele acha da morte. Eu vou deixar o link aqui do vídeo ou colocar ali atrás uma entrevista que ele deu pra rádio. Não sei, pra uma rádio que ele deu internacional lá, uma entrevista que ele deu pra uma rádio. Eles perguntando das teorias da conspiração e etc. Ele é seco, ele fala heroína. O Kurt usava heroína, não usa heroína. Foi isso que acabou com a vida dele. Ele tem a opinião dele formada acerca da morte e seria inocência, não? Seria inocência chegar pra ele perguntando o que ele acha. Seria ingenuidade, porque assim, no mínimo, o que jornalistas fazem antes de uma entrevista é checagem de material. Então a gente tem que chegar lá com conteúdo já
pré-apurado. Novo. Assim, a gente já sabe a resposta dele quanto ao que ele acha da morte. Isso tem na internet, entendeu? Então, assim, nós vamos bolar outras perguntas que sejam interessantes. Podem ter perguntas repetitivas, mas perguntas interessantes, entendeu? Coisas que vocês nunca ouviram do Chris. E se de repente mandar alguma pergunta que a gente sabe a resposta, a gente faz um compilado de vídeos com a resposta das perguntas mais enviadas aí, né? Isso aí. Eu acho que agora é só finalizar. Só finalizar. Quer finalizar da sua parte? Pode encerrar? Pode. Só aí, galera, a gente fica por aqui. Você fica com um trechinho do vídeo ao vivo da música pela qual eles foram indicados ao Grammy. E a gente se vê na próxima, já malas na mão, passagens compradas. Se tudo der certo. A gente embarcando já para a entrevista. Falou, até mais. Paz, amor e empatia. Tamo junto.